O Realidade em Pauta já está de volta e agora a gente acompanha como é o processo de alfabetização de crianças nascidas com problemas graves de visão. Você vai conhecer a história da Ana Carolina, que com apenas 6 aninhos já dá grandes lições de vida com um exemplo de força e perseverança. Com tantos desafios para as pessoas que não enxergam, alguns detalhes podem fazer total diferença e significar segurança e independência. O direito de ir e vir passa a ser real também para quem, além do preconceito, enfrenta a falta de acessibilidade. Eu acho que o fato de haver acessibilidade em todos os espaços urbanos, né? Então, se você tem calçadas onde a gente possa caminhar com segurança, onde é necessário ter um piso tátil, que haja esse piso tátil para que a pessoa saiba, consiga se locomover com independência, o fato de as escolas terem professores preparados para receber os alunos, o fato de as empresas entenderem que uma pessoa com deficiência visual ela pode necessitar de algumas adaptações no ambiente de trabalho, mas que uma vez feitas essas adaptações ela vai poder desempenhar, né, o seu trabalho normalmente. Eu acho que assim, né, livros em braille, livros em fonte ampliada para as pessoas que têm baixa visão, eu acho que, né, como eu falei, é todo um conjunto, né, de coisas que são muito importantes. E desde cedo é importante também desenvolver habilidades para ter domínio sobre esse universo de outras percepções. Você já se perguntou, por exemplo, como é o processo de alfabetização de crianças cegas ou com baixa visão? A Fundação Dorina Noil para Cegos, além de oferecer aulas de alfabetização para esses pequenos guerreiros, promove atividades que ajudam as pessoas com deficiência visual a terem uma rotina independente. É o caso da Ana Carolina Premiano, que com apenas 6 aninhos não só reconhece as letras do alfabeto Braille nas plaquinhas de madeira, como também já domina a máquina de escrever com os pontinhos em relevo. Pena. P, E, normal, P, N, N, A, pena. Dona de um carisma contagiante, ela conta como foi esse processo de aprendizagem. Primeiro ela me ensinou essas plaquinhas, tipo essa. Ela foi me ensinando, até que eu aprendi a mexer na máquina. Eu sei ler e sei escrever, eu sei fazer os dois. Eu me sinto feliz. Por quê? Porque eu amo aprender. E se você pensa que ela deixa de fazer o que gosta por causa da falta de visão, está muito enganado. Com as orientações que recebeu na Fundação, Ana consegue levar uma rotina muito parecida com a das crianças que enxergam. Além disso, não se intimida com os desafios. Já tomo banho sozinha, me troco sozinha, escovo meus dentes sozinha. Muito bem. O que mais você consegue fazer? Eu já ando sozinha em casa sem precisar da bengala. Jura? Sei correr no quintal e sem cair na escada. Ando de bicicleta na rua. Ando de patinete na rua. Ando de patins na rua. E você não fica com medo? Oxe, eu sou valentona. Mas não é só a criança com deficiência visual que necessita de orientação. A família também precisa desenvolver maneiras de romper as barreiras. Deixar ela independente. Esse é o nosso maior obstáculo. Deixar ela independente, sem medo do futuro. Onde ela vai conseguir fazer as coisas sem precisar ficar dependendo de alguém e ela ser livre. Livre para realizar os planos com os quais ela já sonha para o futuro. Sempre quis ser veterinária. Por quê? Porque vi uns bichinhos tão fofinhos. Tudo aquilo que é importante para as pessoas que enxergam também é importante para a gente e acho que a maioria das coisas a gente pode fazer. E como seria bom se todas as pessoas com deficiência visual tivessem acesso ao conhecimento e à independência?
Será que ainda falta muito para isso? Agora, o importante é que existam, né, políticas públicas que garantam que essas pessoas que perdem a visão na idade adulta possam ter acesso, né, a emprego, possam ter acesso a atendimentos necessários para que ela retome a sua vida normal. Uma criança que nasce cega, que ela possa ir para a escola, que essa escola esteja devidamente preparada para recebê-la, né? Eu acho que é um trabalho de todos, da própria pessoa, em primeiro lugar, né, de ela aceitar e dela, né, desejar superar a deficiência, da família, depois da comunidade em que ela vive, da escola, dos governos. Eu acho que é um trabalho assim bastante amplo, mas é totalmente possível. No nosso país falta muita coisa relacionada à educação, independentemente, por exemplo, a educação de pessoas com deficiência. Então a gente tem que sempre balizar por onde nós estamos, né? Muitas vezes assim, mas não é o ideal, não é mesmo. Falta muito, puxa, então vamos arregaçar mais as mangas e vamos trabalhar mais, senão a gente acaba desanimando. Para os pais que receberam a missão de amar um filho com deficiência visual, o Daniel deixa um recado. O começo é um pouco barra pesada, até você buscar conhecimento do que está acontecendo, tudo. Mas quando você chega numa porta que as pessoas começam a esclarecer um pouquinho, que você consegue ver que o seu filho consegue fazer tudo que uma outra criança faz, isso é imensamente satisfatório. Então, para eles não desistirem e sempre buscar formas para as crianças serem independentes, não ficar dentro de uma redoma de vidro. Ela ensinou pra gente o que é o amor de verdade. O amor que você não precisa ver, você só precisa sentir. E a gente retoma a conversa aqui dentro do estúdio, a nossa conversa hoje com Maria Regina Lopes. Ela é assistente social na Fundação Dorina Nouil, que atendeu a nossa equipe para fazer essa matéria. Maria, a gente vê, e por exemplo, agora aqui nessa última parte da reportagem, com o depoimento do pai e com essa menininha de 6 anos, que a independência é a palavra-chave quando se trata do trabalho com pessoas com deficiência visual, não é? Exatamente. A gente tem que pensar em preparar desde o bebê que nasce com a deficiência visual até preparar o bebê para essa independência, para essa autonomia, né? Em qualquer momento da vida que a pessoa chegue a perder a visão, muitas perdem depois de adultas, né? A maioria, né, perde depois de adulta. É importante que a gente faça todo um trabalho de reabilitação, de adaptação dessa pessoa a essa nova condição visual, porque o importante é que ela volte a ter essa independência, essa autonomia e que ela tenha uma vida o mais normal possível, né? E isso é possível. A Fundação Dorina Nouil funciona no estado de São Paulo, mas pessoas assistem ao nosso programa em todos os lugares do Brasil. Aonde essas pessoas buscam ajuda, buscam informação, buscam condições de se adaptarem, no caso da perda da visão pós-adulta, ou pós-idade adulta, ou mesmo para os pais que têm filhos pequenos, têm filho bebezinho que nasceu com a deficiência? Então, a Fundação, a gente tem condição de atender as pessoas do Brasil todo, desde que as pessoas possam, durante o processo todo de reabilitação, estarem em São Paulo, né? Mas, nas capitais, sempre tem algum serviço de educação especial ou de reabilitação que é importante que as pessoas busquem, né? Como um primeiro passo para ver o que é possível fazer, né? Não digo que nas cidades menores, mas nas capitais sempre tem algum centro de atendimento especializado para pessoas com deficiência visual. Normalmente ligados à Secretaria de Educação, né? Uhum. Principalmente nessa parte da educação inclusiva, né?
Falando em educação, Maria, esse parece ser um grande desafio quando a gente trata desse assunto específico, da pessoa com deficiência visual, porque as nossas escolas públicas, por exemplo, elas têm preparo para fazer o que a Fundação faz da alfabetização com o Braille, por exemplo? Então, na verdade, existe a obrigatoriedade de todas as crianças com deficiência serem matriculadas. Mas isso não significa que as escolas estejam preparadas para receber essas crianças. Às vezes, nem a parte de acessibilidade e, muitas vezes, a parte de preparo dos professores para atender as diversas deficiências, né? Então, os materiais, no caso da criança com deficiência visual, né? Muitas vezes o professor não sabe o sistema Braille para estar trabalhando com essa criança, a escola não tem os materiais adaptados, acessíveis para essa criança. Então, acaba sendo um grande desafio, né? Uma criança com deficiência visual estudar. Isso já melhorou bastante, nós já tivemos alguns avanços com essa educação inclusiva, mas é preciso que se faça mais, né? Principalmente a capacitação dos professores para estarem recebendo essas crianças com deficiência visual. É importante que esses pais também possam aprender o sistema Braille, porque se o pai da criança que enxerga ajuda nas tarefas de casa, o pai da criança cega também deve ajudar. Então, se ele conhecer o sistema Braille, ele vai poder orientar essa criança nas tarefas de casa, na lição de casa, né? Então, essa orientação da família é fundamental. Extraordinário. Maria Regina, eu agradeço muito pela sua colaboração com a gente aqui. Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade e a gente se coloca à disposição para qualquer pessoa lá na Fundação Dorina Nuil. Você quer passar um contato da Fundação? Então, nós temos o nosso site que pode ser acessado, www.fundacaldorina.org.br, e nós ficamos na rua Doutor Diogo de Faria, 558, na Vila Clementino, aqui em São Paulo, e o telefone é o 5087-0999, para qualquer informação. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez também a Fundação Dorina Nuil, que recebeu a nossa equipe e também permitiu a presença da Maria Regina aqui no estúdio com a gente. O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever nossos conteúdos sempre lá no site novotempo.com/jornalismo. A você uma boa noite e até o próximo encontro.